comprometido a nossa aulinha a respeito de cumprimento de sentença, de obrigação de prestar alimentos, destacando que este cumprimento de sentença que a gente vai estudar agora, né, de acordo com o fluxograma que já está disponível para vocês, é de alimentos urgentes. Então, vamos relembrar, o que são os alimentos urgentes? Até as 3 últimas prestações que antecedem o protocolo do cumprimento de sentença, mais as que se vencerem aí ao longo do cumprimento de sentença, tá? Então, até as 3 últimas, né? Até as 3 que antecedem esse cumprimento de sentença, mas as que se forem vencendo aí ao longo do procedimento, tá? Esses são os alimentos urgentes. Esses alimentos urgentes, eles são aí executados sob pena de prisão, ok? Então, como que é esse procedimento? Nós temos o título executivo judicial, lembrando que esse tipo de cumprimento de sentença, ele pode ser tanto de forma definitiva como de forma provisória. Quando que ele vai ser provisório? Quando for um cumprimento de sentença, gente, de alimentos provisórios. O que são os alimentos provisórios? Só lembrando, né? Os alimentos que devem ser pagos ao longo do processo até que se tenha uma sentença, uma decisão definitiva fixando esse valor. Então, o juiz, ao despachar a petição inicial, numa ação de alimentos, por exemplo, ele já fixa esse valor que deve ser pago por parte do réu ao longo do processo até que haja uma sentença. Tá? Então, esse cumprimento de sentença que eu vou explicar agora para vocês, ele pode ser feito tanto no caso de um cumprimento de sentença definitivo, ou seja, alimentos já transitados em julgado, quanto também no caso de alimentos provisórios, ok? Então, eu tenho um título executivo, certo? Ou, né, uma decisão interlocutória, se a gente estiver falando aí de um cumprimento de sentença provisório, nesse caso aqui dos alimentos provisórios, né? Esses alimentos provisórios, eles têm natureza jurídica de tutela antecipada e é uma decisão interlocutória, tá? Então, a gente tem um título, ok? Que condena alguém ao pagamento de um determinado valor de alimentos e nós teremos o requerimento do credor, ora exequente, com a memória de cálculo, que é super importante, né? E mais os requisitos do artigo 524 no que couber, tá? Por exemplo, existe necessidade de indicar bens à penhora neste procedimento? Não, porque este procedimento específico é sob pena de prisão, tá? Então, nesse caso, não precisa de indicar bens passíveis de penhora, não tem essa necessidade, ok? Aí, se eu fizer essa indicação, está errado? Sim, porque o procedimento é sob pena de prisão. Então, feito o requerimento por parte do credor nessa petição com a memória de cálculo, o devedor, que é o executado, vai ser intimado pessoalmente por meio de oficial de justiça. Ele não vai ser intimado por meio de seu advogado, tá, gente? Por quê? Porque o que está em jogo aqui é a liberdade dele. Então, ele vai ser intimado pessoalmente por meio de oficial de justiça, para no prazo de 3 dias pagar o débito, justificar a impossibilidade. E aí nós já falamos que não é qualquer justificativa que vai ser aceita, né? Teria que ser uma justificativa que realmente comprovasse a absoluta impossibilidade de efetuar o pagamento ou comprovar que fez o pagamento, tá? Sob pena de prisão e protesto do pronunciamento judicial, ok? Então, o devedor devidamente intimado, ele pode, nesse prazo de 3 dias, né, o executado ele pode pagar ou provar que pagou. Se ele pagar, né, o valor integral ou comprovar que fez o pagamento, a gente tem a extinção do cumprimento de sentença, tá? Ele pode pagar em parte. Se ele pagar em parte, haverá o protesto do pronunciamento judicial e a decretação de prisão, que varia de 1 a 3 meses no regime fechado, né? E aí, se devidamente, né, protestado o pronunciamento judicial e decretada a prisão, o executado efetuar o pagamento integral do débito, aí sim a gente tem a extinção também do procedimento.
O devedor, ora executado, pode ficar inerte ou ele pode ter apresentado, gente, uma justificativa que foi rejeitada, tá? Então, ele, por exemplo, disse que estava desempregado e o juiz achou que essa justificativa ela não era pertinente o suficiente. Nesse caso, então, se ele fica inerte ou se a justificativa dele também é rejeitada, haverá o protesto do pronunciamento judicial com a inclusão do nome desse devedor, desse executado nos cadastros de proteção ao crédito e a decretação da prisão que varia de 1 a 3 meses no regime fechado, tá? Ah, professor, e aí o que acontece? Se o executado efetuar o pagamento do débito de forma integral, né, extingue o cumprimento de sentença. Se por um acaso, gente, o executado não efetuar o pagamento, ele vai ficar preso, né, durante o tempo que foi estipulado no mandado de prisão, tá? Esse tempo ele varia de 1 a 3 meses e quem fixa esse tempo é o juiz, ok? Geralmente, na prática, esse prazo, gente, ele é de 3 meses. Eu não tive nenhuma experiência até hoje prática de prazo menor do que de 3 meses, mas fica a critério do juiz, tá? O juiz ele pode estipular esse prazo que varia de 1 a 3 meses. E aí o executado ele vai ficar preso no regime fechado, devendo ficar separado dos demais presos. Se ele não efetuar o pagamento, ele vai ficar preso lá durante todo o período e ele sai com o débito. Só que ele não pode ser preso novamente em virtude desse débito. Tá? Ele só pode ser preso em virtude de não pagar um novo débito, ok? Então, o que ocasionou a prisão dele não pode de novo ocasionar a prisão, tá? Ah, professora, mas e aí? Ele fica livre da dívida? Não, ele não fica livre da dívida. Neste caso, o que pode ser feito é a conversão desse procedimento de cumprimento de sentença sob pena de penhora de bens. Né? Então, já que eu não posso mais fazer a prisão, pedir a prisão, né, desse executado, porque ele já foi preso em virtude do pagamento desse débito, eu posso, na verdade, converter esse cumprimento de sentença, que era sob pena de prisão, em penhora de bens. E aí a gente vai ter o procedimento que nós já estudamos lá nos termos do artigo 523, do executado sendo intimado para, no prazo de 15 dias, efetuar o pagamento atualizado do débito. Caso não efetue no prazo de 15 dias, incide multa de 10%, honorários de 10% e parte-se para os atos de expropriação, tá? É aberto também na possibilidade, né, nesse procedimento, quando a gente converte sob pena de penhora de bens, do executado oferecer impugnação ao cumprimento de sentença, tá? Então, segue aí nos termos do artigo 523 que a gente já estudou, ok? Mas eu não posso determinar a prisão, o juiz não pode determinar a prisão do executado em virtude do mesmo débito, mas também o débito não some. Ok? Ele se transforma, na verdade, né? O cumprimento de sentença, ele se transforma em outro tipo de cumprimento de sentença. E se acontecer da justificativa que foi feita pelo executado, dela ser aceita, gente, né? Vamos supor que o executado esteja com câncer em estágio terminal e fez a justificativa nesse sentido. Se o juiz aceita essa justificativa, haverá suspensão do procedimento aí de cumprimento de sentença sob pena de prisão, ok? Ah, professora, e se por um acaso nós estivermos diante de alimentos não urgentes, ou seja, da quarta prestação para trás, o processamento se dá nos termos do artigo 523, ou seja, sob pena de penhora de bens. Ok? Então, esse procedimento que a gente acabou de estudar, ele é específico para até 3 prestações que antecedem o cumprimento de sentença, mais aquelas que forem, né, mais aquelas que forem vencendo no curso do procedimento, ok? Até 3 prestações, gente. A partir do débito de uma prestação, já é possível utilizar esse cumprimento de sentença. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Um beijo grande e até o nosso próximo vídeo.